Então vai, já está com áudio e vídeo. Saudações, amados. Gratidão por sua presença, gratidão por sua participação. Eu sou Marcelo Miranda, terapeuta holístico, mentor espiritual, e o objetivo desta live, desse assunto, é ajudá-lo a compreender um pouco mais a respeito de um livro sagrado conhecido como a Bíblia. E hoje, em especial, vamos falar do Evangelho, do quarto Evangelho, o propósito dele e o objetivo dele. Nas lives anteriores, puderam acompanhar, nós falamos dos 3 evangelhos que precedem este quarto e a função deles e o objetivo deles. Hoje vamos falar, então, sobre o quarto evangelho. Algo bastante interessante que você pode encontrar nas Bíblias para estudo, como esta que eu tenho aqui em mãos, a Bíblia King James, mostrando a diferença que nós vamos entrar agora, quando falamos do Evangelho, por exemplo, de Marcos para o Evangelho de João. Eu estou usando Marcos como referência, porque, como eu expliquei, Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito, por volta ali de 50, 60 da Era Comum, e agora nós vamos estar falando do quarto Evangelho, que foi escrito por volta de 100, 110, alguns falam até em 120 depois de Cristo. Veja que interessante estas Bíblias. Esta aqui, por exemplo, logo no início do Evangelho de Marcos, traz um conteúdo do que se encontra neste livro. E no conteúdo fala assim: o poder do servo, a compaixão do servo, os ensinamentos do servo, os sinais do servo e o sofrimento do servo. Essa foi a divisão que o autor aqui, que compilou esta Bíblia, resolveu colocar para facilitar o estudo de Marcos. Quem fez o quarto Evangelho, ele também colocou os seus capítulos. E ele colocou assim os capítulos: apresentação do Filho de Deus, reivindicações do Filho de Deus, a luz do Filho de Deus, rejeição do Filho de Deus, mandamentos do Filho de Deus, provisão concedida pelo Filho de Deus, sofrimento e sacrifício do Filho de Deus. Então nós temos um evangelista usando o termo servo e um outro evangelista usando Filho de Deus. Esta é uma das características que tornam o Evangelho de João bem diferente dos outros 3 evangelhos. Praticamente, completamente diferente. E ao iniciar aqui o livro, o Evangelho que recebe esse nome de João, o quarto Evangelho, ele fala assim: o autor do quarto Evangelho é João, discípulo por quem Jesus tinha especial carinho, amizade e respeito. Somente qual a base que ele tem para afirmar que foi o discípulo João, o apóstolo João, que escreveu o evangelho que leva o seu nome? A base que ele tem é: somente uma testemunha ocular dentre o círculo mais íntimo dos seguidores do Senhor, como João, poderia fornecer tantos detalhes particulares como os que são citados nesse livro. Relatos especiais e algumas vezes indiretos da sua presença. Os pais da igreja, como Irineu e Tertuliano, declaram que João escreveu esse evangelho, e todas as demais evidências corroboram com esta declaração dos pais da igreja, Irineu e Tertuliano. Foram grandes bispos no início da era cristã. Muito bem. A grande questão é que hoje, graças a muitas descobertas de manuscritos, principalmente séculos 19 e 20, o contexto literário, o contexto religioso, o contexto cultural judaico, aqui o Novo
Testamento pertence, tornou-se muito mais extensivo. Hoje nós temos muitas novidades, muitos assuntos que foram trazidos à tona. E não podemos nos esquecer que o Novo Testamento, ele tem como precedência o Velho Testamento. Então eu tenho aqui o Velho Testamento e o Novo Testamento. São 39 livros que antecedem os 27 do Novo Testamento. Conhecer esses 39 livros, entender o contexto judaico é fundamental para se entender o Novo Testamento. Sem um conhecimento da cultura judaica, sem um conhecimento dos hábitos judaicos, nós corremos o risco de interpretar de forma errada o Novo Testamento. O Evangelho de João, ou que leva o nome de João, eu vou falar quarto Evangelho, que é melhor, o quarto Evangelho, ele é precedido por esse Velho Testamento, bem como também pelos livros apócrifos, que foram por muitos anos escondidos pela igreja. Alguns foram destruídos. Tem também os pseudos epígrafes, que são livros que foram também retirados do Velho Testamento, que foram escondidos, e hoje nós temos acesso a eles. Os manuscritos do Mar Morto, que foi encontrado no ano de 1947 e 1956, também dão base para entendermos esses escritos posteriores do Novo Testamento. Temos também os escritos de Filo, um grande historiador da época, que vivia na Alexandria. E temos também o material do historiador Flávio José. Aqui tem um destes grandes livros desse historiador que também viveu na época. Registrou tudo que ele realmente via e presenciava, porque ele, sim, Filo ou Joséfo, eram historiadores, escritores e produziram obras que sobreviveram até os nossos dias. Então, todas estas matérias, todos esses assuntos, precedem o nosso entendimento do Novo Testamento. E isso não é trazido à atenção nas igrejas. Infelizmente, isso não é ensinado nas escolas dominicais. Com isso, as pessoas crescem acreditando em coisas que não são bem assim, que não são verdade, estão fora do seu contexto. Em 9 de 10 vezes que alguém fala ou pergunta sobre Jesus de Nazaré, a base é o quarto evangelho. Qualquer assunto, polêmica que você for levantar, ou algum conhecimento que você tem hoje sobre Jesus de Nazaré, ele está fundamentado no quarto evangelho, porque ele é o mais usado pelas igrejas. Ou é no quarto evangelho, ou é nas cartas de Paulo. Paulo e João, o evangelho, o quarto evangelho, é a base hoje do conceito sobre Jesus de Nazaré, da forma como as igrejas ensinam sobre Jesus de Nazaré. Porém, esse quarto evangelho, ele não reflete a autêntica mensagem de Jesus, ou sequer o pensamento dos seus seguidores imediatos sobre ele. Não tem nada no quarto evangelho que mostre quem realmente foi Jesus de Nazaré. Pelo contrário, é pelo quarto evangelho e pelas cartas de Paulo que nós temos aí o surgimento do Messias, o surgimento do Jesus Cristo, deixando para trás o Jesus de Nazaré, de Marcos, Mateus e Lucas. O que temos nesse quarto evangelho é uma teologia altamente evoluída, de um escritor cristão, que não se sabe o nome dele, mas que viveu 3 gerações após Jesus de Nazaré. A situação havia mudado completamente na região, o sistema religioso judaico tinha mudado completamente na região, e aí então surge esta pessoa escrevendo alguns assuntos pertinentes para a época. É importante ressaltar isso. Não estamos falando
aqui de má intenção na escrita ou querer polemizar na época o assunto, não. Para a ocasião, para o local, para a situação em que os judeus viviam, era importante que trouxesse um Jesus diferente, um Jesus mais poderoso, um Jesus mais em forma de Deus, porque as coisas estavam mudando drasticamente na região. Então, havia necessidade na época de que se fizesse uma modificação na visão sobre Jesus. Para um crente médio hoje, de uma igreja tradicional, esse evangelho é naturalmente o melhor e o mais confiável dos quatro. Por isso que ele é mais usado nas igrejas. Quanto a isso, nós não temos dúvida alguma. Todos os evangélicos, todos os crentes, todos das igrejas protestantes consideram como obra daquele que foi a testemunha ocular da vida de Jesus. Aquele que Jesus estimava tanto esta pessoa que pouco antes de morrer, ele o colocou como seu herdeiro e guardião da sua mãe Maria. Para a igreja hoje é muito mais fácil, muito mais cômodo aceitar esta ideia de que foi esse João que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Qualquer análise teológica hoje de uma igreja cristã está fundamentada no quarto evangelho ou nas cartas de Paulo. Falo isso com propriedade porque eu fiz parte desse sistema. E eu ensinava justamente sobre isso. E os livros mais usados num sermão, os livros mais usados num culto, é referência ou desse quarto evangelho ou das cartas de Paulo. Com uma visão, propósito, estrutura, sua cronologia, seu estilo doutrinário e a mensagem efetiva que ele atribui a Jesus de Nazaré não tem paralelo nenhum com os outros três evangelhos, os chamados evangelhos sinópticos. E às vezes, alguns relatos, aqui não nos permite considerar isso, mas eu estou à disposição para trazer alguns fatos, alguns relatos nesse quarto evangelho até mesmo contradizem os outros três evangelistas, de forma absurda, de forma totalmente contrária. Diante de tanta confusão, que justamente essa discrepância trouxe as divisões nas igrejas primitivas, fez com que surgissem vários grupos, diante disso, pais da igreja, como os que eu citei aqui, e outros, como, por exemplo, o apologista Tassiano, eles tiveram uma ideia na época. Por que não fazer um evangelho só? E aí surge na história, vocês podem pesquisar depois, o Google está aí para facilitar tudo, surge o Diatessaron. Seria um evangelho único, um 4 em 1, onde esse Tassiano, ele conseguiu redigir os 4 evangelhos, tirar as contradições, tirar as discrepâncias e deixar só aquilo que combinava. Com isso, ele fez um único evangelho, chamado Diatessaron. Mas, com o passar do tempo, ele não vingou, não. Em algumas regiões, em alguns países, ele teve vida mais longa, para o nosso lado, muito pouco, e hoje, praticamente, ninguém nunca ouviu falar nisso. Mas foi uma tentativa da igreja de amenizar estas contradições existentes entre os evangelhos. E isso, na verdade, cria um grande impasse para nós hoje. Um grande impasse para você que usa a Bíblia como um livro de moral, como um livro que dita o que você deve fazer ou não fazer, a forma como você deve adorar ou não adorar a Deus, no que você deve acreditar ou não, quem você deve rejeitar ou não, que não faz parte do seu grupo. Toda essa divisão, essa diferença entre João e os outros evangelhos cria um grande impasse. Se o quarto evangelho estiver certo, os outros 3 estão errados. Agora, se os outros 3 estão certos por falarem a mesma língua em épocas diferentes, que na minha modesta opinião, a probabilidade é maior que estiverem certos, o quarto evangelho está
completamente errado. Quando eu falo de Jesus de Nazaré. Quando eu falo de Jesus Cristo, não. Quando eu falo de Jesus Cristo, o quarto evangelho e Paulo está certo. Quando eu falo de Jesus de Nazaré, ele está errado. Cabe a você decidir no que acreditar, no que aceitar. A diferença é tão grande, para você ter uma ideia, que nos sinópticos, nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, a vida de Jesus de Nazaré vai em torno aí de um ano e pouco. Só se fala numa festividade da Páscoa, por exemplo. Já no Evangelho de João, ele fala da vida de Jesus ministerial, após o seu batismo, de 3 anos. Ele fala de 2 e dá a entender uma terceira celebração da Páscoa. Tem muito mais assuntos do que os 3 evangelistas anteriores conseguiram juntar. Então, estas diferenças é que tornam o Evangelho de João um livro puramente teológico. Havia necessidade de impor alguns ensinos. Como fazer isso numa época tão avançada, onde o mestre já não existia mais? Histórias precisavam ser acrescentadas. Ditos precisavam ser colocados na boca de Jesus de Nazaré, para que daí esses ensinamentos, essas informações, tivessem o peso necessário. Vamos ver algumas dessas falhas apenas, né? Não dá aqui para a gente considerar todos, isso é assunto para uma faculdade de teologia, embora nela não se ensinem estas falhas, mas precisaria de anos para poder citar todas as falhas que existem no Evangelho de João. Eu vou citar algumas de textos assim que são mais comuns, que as pessoas mais leem nas igrejas, e que esses textos produzem o que nós, terapeutas holísticos, chamamos de crenças limitantes, que mais cedo ou mais tarde na vida de uma pessoa vai provocar algum distúrbio em seus corpos. A razão de muitos hoje sofrerem de ansiedade, depressão, obesidade, problemas estomacais e vários outros tem a ver com conceitos, com ideias que a sua raiz está na Bíblia. E isso pode ser até mesmo de forma inconsciente. Alguns me dizem assim, mas eu nunca li a Bíblia. Eu nem acredito na Bíblia. Mas um acesso inconsciente a essas informações, porque a egrégora da Bíblia é muito forte, muito extensa, faz com que alguns tenham conceitos no seu dia a dia, práticas no seu dia a dia, crenças no seu dia a dia, que fazem com que os seus corpos adoeçam com o passar do tempo. Vamos ver aqui uma bem clássica que está registrado no quarto evangelho, no capítulo 8. O erro já começa que algumas traduções, que são muitas traduções da Bíblia, algumas delas nem têm esse capítulo. Eu peguei uma aqui que tem, e nós vamos considerar porque é um assunto que as pessoas não sabem que tem na Bíblia, alguns, mas repetem no seu dia a dia com frases que eu vou citar daqui a pouco. No evangelho que leva o nome de João, o quarto evangelho, no capítulo 8, fala assim, o título deste capítulo é Uma adúltera encontra a luz. E ele diz assim, Jesus seguiu então para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus. Bom, parênteses, escribas eram pessoas totalmente versados na lei. Eram pessoas que tinham como função única, obrigação de escrever a lei e não deixar que nenhum erro fosse cometido. Então, eram pessoas que conheciam a lei. Quando eu falo da lei, é muito mais do que os 10 mandamentos. A lei compreende 630 mandamentos. E escriba, para se tornar um escriba, ele precisa ser conhecedor de todas estas leis. Então vejam o nível de pessoas que chegam até Jesus. Fariseus são os líderes religiosos, os que conhecem e detêm todo o assunto relacionado com a prática da lei.
Eles entendem tudo sobre o sistema religioso. Então, chegam até Jesus de Nazaré pessoas versadas na lei, pessoas que tinham pleno conhecimento do que estavam falando. Mas observe aí a falha que se encontra nesta passagem. Trouxeram até Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. A palavra surpreendida aqui denota que ela foi pega no flagrante. Pegou ela bem na hora que ela estava pulando a cerca. Foi de imediato. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, vejam que o escriba falou: Moisés disse na lei, nos mandou que tais mulheres fossem apedrejadas até a morte. Mas o que tu dizes sobre isso? O escriba e fariseu com propriedade cita a lei. Como este escritor já se passou 3 gerações, muitas coisas mudaram na história dali da região. Ele não tinha conhecimento da lei. Ele tinha alguma coisa que ele ouviu falar, alguma história que foi contada para ele, mas ele não tinha conhecimento da lei. Porque um escriba e um fariseu não falaria isso. Porque o que diz a lei a respeito de adultério? Aí precisamos voltar, vejam que o Velho Testamento precede o Novo Testamento. Eu preciso voltar em Levítico, que é um dos livros do Velho Testamento e que contém todas as leis que regem um sistema judaico. Levítico, palavrinha leis, todas as leis estão ali. Os 10 mandamentos e os outros 620. Se eu voltar ali no capítulo 20 de Levítico, eu vou ter a lei sobre adultério. E ela é bem clara, todas as leis são muito fáceis de se entender. A obra judaica é uma obra encantadora. O Talmud, a Cabala e muitas outras obras judaicas são livros bastante interessantes para pesquisa, para estudo, e muito simples de se entender. O capítulo 20 ele tem como título Castigos para diversos pecados. E começa a citar cada pecado, cada erro cometido, a sua punição. No versículo 10, fala assim: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Conseguem perceber a diferença? Os dois têm que ser levados para apedrejamento. Os dois têm que ser punidos. E o que nós temos aqui? Escribas falando apenas da mulher. Jamais eles falariam isso. Mas eu estou entrando aqui num conceito patriarcal, eu estou entrando aqui num conceito onde a mulher é a causadora dos problemas na sociedade, onde a mulher é a pecadora. Esse evangelista ele precisa dar margem para o surgimento de uma adúltera, que ele vai contar numa história a seguir. Então esse assunto precisa ficar evidente, que a mulher é a causa das nossas dificuldades. E aí coloca esta situação. Então o que nós temos aqui não foi um fato acontecido, e sim um conceito teológico que precisava ser implementado naquele local. E como todos conhecem o resultado da história, Jesus não falou nada, porque seria uma situação difícil para Jesus, como judeu, porque se ele nega que essa mulher não merecesse morrer, ele estaria indo contra Moisés, que é a religião oficial. Seguir Moisés e os profetas é a religião oficial de um judeu. Ele estaria indo contra o próprio Moisés. Se ele fala que ela tinha que morrer, ele poderia incorrer num problema com Roma, que estava dominando a localidade, e só Roma poderia determinar quem deve morrer ou não. Não mais os judeus poderiam fazer isso, tanto que os casos eram levados para Roma decidir. Então, um impasse muito grande.
ninguém produziria um impasse desta forma naquela ocasião, de forma alguma. Não na época de Jesus, não no ano 30. Agora, no ano 110, a situação é completamente diferente. Mas no ano 30, escribas e fariseus e uma grande multidão não faria uma cena dessa. O desfecho dessa cena, Jesus não se manifesta, diz o relato que ele apenas pede para que quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e depois pergunta para a mulher, alguém atirou alguma pedra? Ela falou não, ele diz, então vai e não peque mais. Com isso surge a grande frase que muitos usam, que eu sou humano, eu sempre erro, quem não tem teto de vidro, quando um acusa o outro e fala, mas você nunca errou, todos nós erramos. Isso é uma crença limitante. Nós não erramos. Não existe pecado, não existe erro. Eu apenas tomei uma decisão, eu preciso arcar com essa decisão. Mas é um direito meu tomar qualquer decisão. Então, isso é uma crença limitante que causa em muitos hoje ansiedade, depressão e muitos outros problemas. Esse é apenas um detalhe aqui no quarto evangelho. Um outro bastante interessante também, agora vamos fazer uma comparaçãozinha. Vamos ler Marcos, que traz o primeiro retrato de Jesus de Nazaré, um retrato mais confiável, né? Uma ocasião bastante interessante, e aqui vai surgir, então, a famosa prostituta, mas na visão do quarto evangelista. Porque na visão de Marcos, no capítulo 14, fala assim. Capítulo 14, a partir do verso 3, Jesus é ungido, né? A unção de Jesus para a Páscoa. E fala aqui, então, no versículo 3, e estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de certo homem conhecido como Simão, atentem-se aos detalhes. Ele está, então, na casa de Simão. Achegou-se dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si: para que esse desperdício de perfume? Um bálsamo como esse poderia ser vendido e o dinheiro ser dado aos pobres. E os censuravam severamente. Casa de Simão, ungir o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, total sentido, é um conceito judaico, é só pesquisarmos a história judaica sobre ungir a cabeça. Todo rei tinha sua cabeça ungida na época, antes de se tornar rei. O detalhe de que algumas pessoas ali na mesa começaram a questionar isso, murmurar, olha aquela mulher desperdiçando. O quarto evangelista, ele resolveu contar esse relato também num contexto da época, das situações que ele estava vendo acontecer nas igrejas, e ele precisou novamente impor um conceito teológico. Percebam isso no capítulo 12 de João, que vai falar sobre esta mesma unção. Começamos aí de uma forma diferente. Lá nós estávamos bem próximo da Páscoa, era uma antecedência à Páscoa. Aqui, esse evangelista coloca 6 dias antes da Páscoa. Primeiro entrave, são 6 dias ou são 2 dias, como Marcos registrou? Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Ele foi jantar na casa de Simão ou foi jantar na casa de Lázaro? Não dá para jantar nas duas casas ao mesmo tempo. Enquanto Lázaro era um dos convidados sentados à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro. Agora nós temos um nome para a mulher.
João, ou este evangelista, fala que é Maria. Será a Maria Madalena, que mais tarde se torna uma prostituta? Ela pega então um óleo perfumado, muito caro, e unge. Ele não conhecia também a norma ou a lei, porque aqui ela unge os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Lá ela ungiu o cabelo de Jesus, aqui ela unge os pés e enxuga com os cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância deste bálsamo. Lá, lembram-se, em Marcos, as pessoas questionaram isso, como pode estar gastando isso? Aqui, esse evangelista diz que foi apenas Judas Iscariotes que questionou. Mas um de seus discípulos, Judas, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Apenas Judas questiona. Essas diferenças, elas são muito importantes. Na época, produziu um conceito teológico necessário, mas a constante leitura desses relatos, o apego apenas a esse evangelho dentro das igrejas, produziu grandes problemas históricos, como, por exemplo, a questão da briga com os próprios judeus, né? O antissemitismo, porque aqui agora o evangelista ele começa a dar nome a algumas pessoas e com isso ele começa a impor conceitos teológicos. Falar que várias pessoas questionaram o que esta mulher estava fazendo é uma coisa. Falar que foi o próprio Judas, um judeu, de todos os discípulos, ele era judeu de raiz. Ele questionou porque ele iria trair o próprio Jesus mais tarde, já começa a colocar dissensões entre raças, dissensões entre pessoas. E ele não fica aí, esse evangelista. A partir daqui, deste conceito teológico, ele quer colocar mais ideias de que os judeus tinham problemas, de que os judeus eram culpados de tudo que estava acontecendo com Jesus de Nazaré. Como, por exemplo, ele fala daí no versículo 37, deste capítulo 12 mesmo, ele fala assim: mas embora tivesse Jesus realizado tantos milagres diante deles, eles não acreditavam. Os judeus não aceitavam a Jesus. O quarto evangelho, ele tem um clamor resoluto de que os judeus eram profunda e universalmente hostis a Jesus. Em várias passagens no evangelho, nesse quarto evangelho, há muita informação nesse respeito, de que os judeus eram hostis a Jesus. Tinham profunda raiva de Jesus. Ameaçavam a vida de Jesus. Veja no capítulo 7, versículo 1, por exemplo, onde esse evangelista fala: depois destes fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria mais passar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. E a que esse evangelista atribui tanto ódio dos judeus para com um outro judeu chamado Jesus de Nazaré? Porque este judeu, Jesus de Nazaré, violava o sábado, visão deste evangelista, e chamava a Deus de Pai. Dizia que era filho de Deus. Isso não faz sentido algum. Primeiro, Jesus nunca violou o sábado. Ele era um judeu raiz. Ele cumpria todas as leis de Moisés. O que ele às vezes fez, foi ir contra interpretações da lei, conceitos absurdos que alguns tinham sobre as leis de Moisés, conceitos equivocados. Ele ia contra estes conceitos equivocados. Isso acontece muito hoje. E o fato de chamar a Deus de Pai, isso era normal entre os judeus também. Falar que é filho de Deus, falar que Pai que está nos céus, isso é algo normal entre os judeus. Não faz o menor sentido. Mas como é um evangelista que não tem conhecimento da cultura judaica, ele coloca estes
equívocos. O Jesus do quarto evangelho, ele é uma figura superior. Ele é uma figura positiva, uma figura transcendente. Ele fala de cima para baixo. Ele dá uma enaltecida nesse quarto evangelho. Quando, por exemplo, se perguntava para este Jesus se ele era realmente o Messias ou se deveria esperar outro, a resposta dele era sempre incisiva. Era uma resposta sempre pronta, conforme aqui, por exemplo, no capítulo 4, versículo 26, quando perguntaram para ele se ele era realmente o Messias, ele, na verdade, aqui a mulher, que é a samaritana, que encontra com ele no poço, ela está falando sobre como seria esse Messias, o que ele faria, o Messias faria isso, faria aquilo, e Jesus no final diz assim, eu que te falo sou o Messias. Jesus falava de bate-pronto, com Jesus completamente diferente de Marcos. No capítulo 10, quando ele é questionado novamente, ou se fala novamente sobre esse Messias, no capítulo 10, versículo 25, os judeus então rodearam a Jesus para indagar-lhe, até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, se és o Messias, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus, eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor, mas vós não credes. Por quê? Porque vocês não são as minhas ovelhas, como já afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Um Jesus que excluía a sua própria raça. Um Jesus que falava contra a sua própria raça. E isso não tem nada a ver com o Jesus dos outros evangelhos. Esta dissensão entre Jesus e os judeus provocou o antijudaísmo na igreja primitiva. Era muito forte a perseguição contra os judeus quando a igreja cristã, a que se tornaria uma igreja cristã, começou a tomar força, começou a crescer. Pessoas como São Jerônimo, pesquise também sobre ele, um bispo famoso, ele era o único hebraísta cristão na época. Porque para se ler essas cartas, esses evangelhos, eles eram escritos em hebraico, alguns em aramaico, era necessário alguém versado nessas letras. E era difícil de encontrar, porque as pessoas eram analfabetas, e aí se recorria a este Jerônimo, bispo Jerônimo, e ele fazia ali as suas traduções. As histórias a respeito dele mostram ele um grande antijudaísmo. São Crisóstomo, pesquise sobre o bispo Crisóstomo, ele era o bispo de Constantinopla, também foi muito ferraz ao lutar contra os judeus. E, mais recente, nós temos aí Martinho Lutero. Martinho Lutero era um grande antijudeu, muito claro nas suas atividades, naquilo que ele promovia dentro da igreja, antes de ele provocar a sua briga com a igreja. Ele era tão anti-judeu que, num dos julgamentos de um jornalista que fez matérias a respeito disso, isso na nossa época, depois da Segunda Guerra, e foi julgado pelos aliados, esse jornalista se defendeu citando Martinho Lutero. Ele falava, se vocês falam que eu sou um anti-judeu, então Martinho Lutero também é, por causa das coisas que Martinho Lutero fazia. Então, é bastante interessante entender isso, que neste galgar da história, esses conceitos foram sendo implementados, tudo com ideias teológicas. Mas a grande inovação e doutrinal que causaria um profundo impacto no dogma cristão, que contém nesse quarto evangelho, foi o fato desse evangelista colocar o Espírito Santo como uma pessoa. Esta foi uma engenhosa estratégia. Parabéns para ele. Porque isto faria com que a ausência de um líder agora fosse compensada por um Espírito em forma de pessoa que viria e daria um
refinamento, um aperfeiçoamento nas ideias. Para vocês terem uma ideia, muitas igrejas hoje, elas começam o seu culto, começam a sua pregação após esta pessoa, após o Espírito Santo falar. Então ele recebe essa informação do Espírito Santo e daí diz o que precisa ser dito. Uma renovação, como já não tem mais Jesus para falar, eu uso uma terceira pessoa. Nisso vai surgir a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo sendo como uma terceira pessoa da Santíssima Trindade. E esta foi uma inovação aí desse quarto evangelista. Perceba então quantas mudanças, né, nós temos com uma proposta teológica, como uma ideia realmente mais para a época. Trazer para o nosso contexto hoje causou essa divisão das igrejas. Não é à toa que temos 10.000 igrejas cristãs, completamente diferentes, com seus rituais, seus cultos e seus estudos completamente diferentes. Se você ficou com alguma dúvida sobre esses textos, sobre algum outro assunto, se você quiser questionar, eu estou à disposição, tá? É muito rápido, é muita informação, talvez, mas o objetivo também é totalmente diferente. Não é que você desacredite, que você... Não é essa a intenção. A intenção é se o seguir esse sistema da Bíblia está lhe causando desconforto, está travando a sua vida, reconsidere isso. Porque a ideia é desmistificar o que as igrejas passam, de que este é um livro sagrado, escrito por Deus, que chegou até o homem. Quem não seguir o que está escrito ali vai para o inferno. É essa ideia que a gente precisa atualizar. Não é assim. Não estamos falando de céu nem de inferno, não estamos falando de paraíso ou queimar no mármore do inferno. Não é nada disso. Não existe esses benefícios. O que existe é apenas uma vida terrestre onde eu estou aqui para evoluir. O que eu faço, se eu vou ser condenado ou não por isso, não tem ninguém julgando. Pregar não é a minha missão de vida hoje. Já foi. Preguei muito, por 20 anos. Preguei em igrejas, preguei nas ruas, preguei em outras cidades, preguei em outros países. Hoje não é mais essa minha função, pregar. Cabe a você escolher se as verdades que eu apresentei nessas lives, elas são significativas e aplicáveis à sua vida ou não. Mas está tudo bem. Se forem ou não. Não é esta a minha proposta. O que eu sempre coloco como informação, o que eu sempre gosto de dizer às pessoas é que eu acredito no Jesus de Nazaré. Eu não acredito no Jesus o Messias, o Jesus o Salvador. Acreditar e ter ou carregar Jesus como Salvador, defender a cruz como símbolo de salvação, isso acaba excluindo grande parte da humanidade. E não é esta a proposta nossa aqui no planeta. Não é exclusão. A proposta nossa é união, porque somos um. Quem é Jesus de Nazaré para mim? Como eu descreveria Jesus de Nazaré? Eu escrevi aqui mais ou menos as ideias que foram vindo de uma proposta do que seria esse Jesus de Nazaré. Ele é um judeu de porte médio, ele tem cabelos escuros, tem braços muito fortes por causa de suas atividades e por causa da região. Ele tem assim um bronzeado muito carregado de um típico galileu, sol escaldante durante várias horas do dia. Então, ele é de um bronzeado bem carregado. O seu rosto, ele irradia uma mistura de sabedoria, simpatia, uma determinação de aço para defender os seus ideais, uma voz ressoante, olhos penetrantes, aquela pessoa que consegue falar com o olhar. Este é o Jesus de Nazaré. A religião de Jesus de Nazaré era a religião de Moisés e dos profetas. Quanto a isso, não há discussão. Jesus não era cristão. Jesus não era muçulmano. Jesus não era budista. Jesus era um seguidor dos ensinos de Moisés e dos profetas. Em nenhum momento ele foi contra estas leis,
ou ele desrespeitou estas leis? Seu ensino, ações humildes e repletas de amor para com tudo e todos. Pois ele mesmo dizia, somos um. Pois ele mesmo respeitava a natureza, respeitava os animais. Jesus não comia animais. Este respeito pela natureza, este respeito por todos, foi o seu ensinamento. Amor por tudo e por todos. Porque ele várias vezes dizia, eu e o Pai somos um. Assim como eu e vocês somos um. Esta ideia do somos um precisaria ter sido, hoje já não conseguem mais as igrejas fazerem isso, mas precisaria ter sido o ensino principal de uma igreja cristã, de que somos um, não há como excluir as pessoas. E o cristianismo nada mais é do que uma religião de exclusão. Eu fiz parte desta exclusão, eu excluí muitas pessoas e hoje eu sou um excluído. O cristianismo é fundamentado na exclusão e não na união de que todos somos. Finalizando, este Jesus que eu acabei de citar, ele diria para você hoje, não me espere para te salvar. Salve-se a si mesmo. Só depende de você. Você é um fragmento do todo. O seu futuro é você quem cria. Não existe um céu te esperando. Eu não vou voltar para te salvar. E não existe um inferno que você vai ser mandado. O inferno é aqui mesmo, só depende das suas decisões. O céu é aqui mesmo, só depende das suas decisões. Ele diria ainda mais, pode prosseguir com seus ritos, com seus costumes, com as suas orações, da forma como você achar que deve ser feito, continue assim, mas tome apenas um cuidado, se atente a apenas um detalhe. Não deixe que o símbolo tome lugar da realidade. Não deixe que suas crenças, não deixe que seus costumes tomem lugar da realidade. Não se apegue tanto às suas tradições, aos seus conceitos e se esqueça da realidade. Qual é a nossa realidade? Usufruir o precioso dom da vida. Qualquer coisa que te amarre, qualquer coisa que te limite, que te condicione, não vai deixar que você usufrua plenamente o dom da vida. E esse é o principal ensino do Mestre Jesus de Nazaré, usufruir a vida, porque ela passa num piscar de olhos. Quando menos esperamos, ela se foi e ficamos ali amarrados a preconceitos, a tradições, a paradigmas, a costumes que não nos levaram a nada e perdemos o maravilhoso dom da vida. Espero que entendam, espero que eu tenha atingido aí o meu objetivo e eu fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Encerramos? Gratidão a todos.